Como construir um deck em volta de uma piscina acima do chão. Marcando o deck. Meça sua piscina. Certifique-se de ter um registro acurado do diâmetro e da altura da piscina. Você precisará disso para determinar as dimensões do deck. Decida as dimensões do seu deck. Planeje bastante a largura entre as beiradas da piscina e do perímetro do deck para que os banhistas possam andar confortavelmente. Obtenha quaisquer permissões necessárias. Leve o esboço do seu projeto ao departamento local de construção ou peça para um inspetor visitar a sua casa. O inspetor vai lhe dar conselhos sobre os regulamentos para escadas, corrimãos, proteções e outros elementos que possam estar sujeitos a códigos municipais. Desenhe o seu plano final baseado nas recomendações e exigências do inspetor. E obtenha todas as permissões necessárias antes de começar, especialmente permissões elétricas. Se isso for ser parte do seu novo deck, escolha qual tipo de deck você quer usar. A madeira tratada geralmente é boa, mas você também pode preferir a madeira composite. Distribua o deck em torno da piscina usando estacas fincadas no chão. Passe um barbante nos cantos para estabelecer o perímetro externo do deck. Para os nossos exemplos, nós vamos considerar uma piscina de 6,4 metros. Coloque os cais internos a cerca de 30 centímetros da beirada da piscina. Depois, seu próximo cais ficará a 1,2 metro de distância desse ponto. A ponta do perímetro do seu deck não deve ficar a mais de 1,2 metro de distância de um cais. Ao colocar as medidas exatas para o perímetro, mantenha a colocação do cais em mente. Para descobrir quantos cais internos você vai precisar, adicione a distância em pés da piscina ao cais. Multiplique por 2 e adicione ao diâmetro em pés da piscina. Depois multiplique o total por π. 3,14159. Isso vai lhe dar a circunferência. Agora, divida esse número por 4 para obter o número de cais necessários. Nesse caso, com a distância em pés entre o cais e a piscina sendo um pé, 0,3 metro, e a piscina tendo 21 pés, 6,4 metros, de diâmetro, 1 por 2 mais 21. Asterisco π dividindo por 4 igual a 23 asterisco π. Dividindo por 4 igual a 18,06. Você precisará de 18 cais para os cais internos. Marque as localizações dos cais para o deck depois de ter estabelecido o perímetro. Compre fundamentos de concreto pré-moldado na loja de construção. Você pode usar esses fundamentos em vez de cavar buracos para postes para seus cais. Mesmo em regiões com geadas fortes, a maioria dos lugares do país permite este tipo de construção. Mas verifique com o inspetor se isso é aceitável. Coloque os fundamentos exatamente onde você quiser que seus cais fiquem. Você pode preparar o chão sob os alicerces mais tarde, instalando os cais. Instale os fundamentos de concreto pré-moldado para os cais no chão. A opção de fundamento de concreto pré-moldado para cais tem um encaixe no topo para aceitar um poste de madeira tratada de 9 por 9 centímetros. Certifique-se de que o chão embaixo de cada alicerce está nivelado. Não é preciso retirar a grama ou nivelar toda a área em volta da piscina. Coloque o cais em seu devido lugar e verifique-o com um nivelador.
Continue ajustando o chão abaixo até que o fundamento esteja nivelado. Coloque um poste de 9 por 9 centímetros na abertura no topo do fundamento de concreto. Coloque um nivelador de 1,2 metro na parte superior da piscina e utilize-o para marcar uma linha em cada um dos cais. Remova os cais do fundamento abaixo da linha que você acabou de desenhar. Meça e desenhe outra linha. A distância entre as duas linhas deve ser igual à soma da largura da tampa da piscina mais 4 centímetros do deck de 4 por 14 centímetros. 14 centímetros para a estrutura do piso de 4 por 14 centímetros e mais um adicional de 1,3 centímetro para a expansão. Corte os postes no comprimento dado pela segunda linha que você marcou. Coloque os postes de volta dentro dos fundamentos. Instale a estrutura do deck. Instale suportes tratados de deck de 4 por 14 centímetros em torno do perímetro da piscina. Os suportes do deck devem ser parafusados na lateral da cada cais interno que está de frente para a piscina. Parafuse os suportes aos cais internos usando parafusos de deck de 6,3 centímetros. Use um nivelador para ter certeza de que os suportes estão nivelados. Além disso, use um esquadro nos cantos para se certificar de que os suportes estão retos. Instale outro conjunto de suportes de deck de 4 por 14 centímetros para marcar o perímetro externo do deck. Parafuse os suportes ao lado de fora dos cais externos usando parafusos de deck de 6,3 centímetros. Verifique se está nivelado e reto e faça ajustes conforme necessário. Parafuse ganchos de viga verticalmente no interior dos suportes usando pregos galvanizados 16D de 9 cm. Você deve pendurar um gancho de viga a cada 40,5 centímetros nas partes internas de ambos os suportes de deck, de forma que os ganchos fiquem perpendiculares aos suportes. Coloque vigas de piso de madeira tratada de 4 por 14 centímetros nos ganchos. Parafuse os ganchos às vigas usando pregos galvanizados 10D. Instale tábuas diagonais de 4 por 9 centímetros entre os cais. Se o deck tiver mais de 75 centímetros de altura, as tábuas devem percorrer pelos cais do interior ao exterior, bem como paralelamente aos lados da piscina. Colocando o deck. Instale decks de 4 por 14 centímetros no suporte externo da piscina. O deck deve ficar a 1,3 centímetro de distância da piscina para permitir sua expansão. Ajuste as pontas da tábua que fica perto da parede da piscina com uma serra. Conforme necessário. Use espaçadores entre as tábuas do deck. Isso permitirá a drenagem e a expansão. Observe o lugar onde o deck se encontra com a borda externa do perímetro dos suportes. Use uma serra circular para aparar quaisquer pontos onde o deck ultrapassa os suportes. Instale o parapeito. Instale postes de parapeito de 9 por 9 centímetros em torno do perímetro do deck. Os postes pré-cortados devem ter um entalhe na base que encaixe na ponta do deck e precisam possuir uma ponta decorativa. Use parafusos de 0,95 x 11,4 cm para prender os postes aos suportes. Os postes devem ser instalados em todos os lugares onde uma viga encontra os suportes. Certifique-se de deixar uma abertura para a escada.
Deslize tábuas de 4 por 14 centímetros por entre os postes. O topo das tábuas deve estar nivelado com a base do elemento decorativo. Parafuse-as aos postes usando parafusos de deck de 6,3 centímetros. Corte uma madeira de 4 por 9 centímetros no comprimento da tábua que você acabou de instalar entre os postes. Coloque seu lado largo contra a tábua e parafuse os dois usando parafusos de deck. Esse pedaço age como uma cobertura para o parapeito. Instale colunas de 4 por 4 centímetros com uma base chanfrada de 45º para fechar o parapeito. Use um nivelador para deixar cada coluna na vertical. As colunas devem ficar paralelas aos postes e devem ser posicionadas a um intervalo de 10 centímetros. A parte chanfrada deve estar embaixo virada para fora. Parafuse o topo das colunas na tábua de 4 por 14 centímetros e a parte inferior na viga do piso. Construa a escada. Coloque a parte inferior de duas longarinas de escada pré-cortadas da direita e da esquerda em cima de blocos de concreto. Os blocos vão impedir as longarinas de absorverem a umidade do solo. Verifique as longarinas para se certificar de que elas estão niveladas. Parafuse as pontas superiores das longarinas às vigas do piso de seu deck. Adicione longarinas internas para dar apoio aos degraus da escada. Você precisará de uma longarina para cada 60 centímetros de degraus. A menos que sua escada seja mais larga que 1,2 metro. Você precisará apenas das longarinas externas e uma no meio. Parafuse tábuas de 4 por 28 centímetros as longarinas para finalizar os degraus.